as melhores reações do GP da Austrália de 2026. Cara, que abertura de campeonato que a gente teve. Que abertura de campeonato insana que a gente teve. Eu realmente tô com o coração palpitando. Eu tô gravando esse vídeo aqui, tipo, 5 da manhã, porque eu não tenho condição de eu dormir depois disso aqui. Até por isso que talvez ele esteja nesse tom de voz um pouco mais baixo, né? Eu não moro sozinho, existem outras pessoas que residem na minha casa, então eu preciso ser respeitoso com o sono delas. Não vou poder falar mais alto do que isso, mas a gente pode reagir assim. Eu realmente estou animado, eu realmente estou hypado, eu estou muito feliz com o que a gente viu nessa abertura da temporada. Que corrida! Se você não assistiu o GP da Austrália, você perdeu uma baita de uma corrida, Cara, foi assim, né? Pelo menos a primeira metade dela foi muito boa. A segunda metade dá uma decaída, isso é verdade, mas a primeira metade foi tão boa, mas tão boa que compensa completamente todo o resto da segunda metade. Aconteceu muita coisa nessa primeira metade. É isso que a gente vai discutir aqui agora. A gente vai conversar um pouco com as suas reações que vocês enviaram pelo Discord do Clube da F1, link que tá aqui na descrição do vídeo, ou pela aba de comunidades do clube. Vamos ver, porque, cara, que absurdo. E a gente começa com uma reação que fala de antes ainda da corrida começar, uma reação do Biels Extreme 11, falando: maldição do home race, nem esperou a corrida começar e já meteu o Piastri pra rua logo na volta de saída dos boxes. E é inacreditável. Não, bicho, eu juro pra vocês, isso aqui foi um bagulho que, assim, pô, eu já fiz um monte de vídeo falando, não, beleza, assim, eu já fiz muita crítica ao Piastri, mas depois, mais pro final do ano, depois que acabou a temporada, adotei um tom um pouco mais diferente, tipo, cara, vamos entender o que aconteceu, vamos avaliar como a gente pode entender o que passou na cabeça. Eu fiz um vídeo inteiro no meu canal secundário falando sobre essa questão do impacto psicológico na cabeça dos pilotos. Então você chega na primeira corrida da temporada, corrida de casa, e tu enfia teu carro no muro e depois vai falar: ah, teve uma potência extra lá que eu não tava esperando. Você tá reclamando que teu carro era bom? É isso? O Piastri foi no restaurante e reclamou que o bife dele tava suculento demais e que a coquinha dele tava gelada demais. Essa foi a reclamação do Piastri. Que o carro dele ganhou uma potência extra, uma potência extra de bateria que ele não tava esperando, ele apertou lá, ele pressionou o acelerador, o carro foi pro muro com tudo, por conta da tração. Pô, Piastri, mas aí você tem que me ajudar, cara. Mas a maldição do GP da Austrália, ela é forte. Eu avisei, a maldição do GP da Austrália é forte. Ela é muito forte. Ela não vai deixar com que o Piastri termine no pódio. Não deixou com que nenhum australiano, nem o australiano campeão mundial dessa categoria subiu nesse bendito pódio. Nem outros australianos vencedores de corrida subiram nesse pódio. Não será o Oscar Piastri que vai subir no pódio no GP da Austrália. É impossível que isso aconteça. Está oficialmente comprovado depois desse GP da Austrália. O cara na volta que sai dos boxes para colocar o carro no grid e bate o carro no muro. É inacreditável. Mas pós isso, quando as corridas começaram de fato, quando o regulamento começou a mostrar as caras, como o Vitor A trouxe aqui pra gente: sim, Fred, estou na fila para pedir desculpas pelas críticas ao novo regulamento. É isso. Todo mundo aqui que fez alguma crítica, vamos todo mundo na filinha, vamos descobrir o endereço do Stefano Domenicali. Todo mundo na filinha indiana, um por um batendo na porta: me desculpe, Domenicali. Daí vai o próximo, chega: me desculpe, Domenicali. Vem um por um. Todas as milhões de pessoas ali que criticaram, falaram mal, que o Domenicali chegava e falava: não, o jovem ele não quer ver isso aí, eu sei o que o jovem quer e eu vou entregar um regulamento pro jovem. Tá aí a fórmula TikTok. Cara, é o campeonato perfeito pra quem tem TDAH, porque não parava de rolar coisa na pista o tempo todo. Que corrida absurda. Cara, realmente não parava de ter coisa na pista o tempo todo. Ultrapassagem, briga, punição, alguma coisa rolando o tempo todo. O Domenicali sabia o que estava fazendo. O Domenicali tinha um plano e a gente não sabia. A fila de desculpas pra ele, como desculpa, pode botar 12 sprints, tá tudo bem, seu sonho é botar 12 sprints na Fórmula 1, pode botar, a gente tá desculpado. Se as corridas forem assim até o final do ano, tá desculpado, Domenicali. Mas o fato é que nas primeiras voltas a gente teve um gostinho do que foi 2022, né? Que a gente teve aquele começo de regulamento 2022, aquela disputa de 5 voltas ali de Leclerc com o Verstappen, todo mundo ficou falando: acabou, vai ser o melhor regulamento da história. Depois não foi. Mas nesse aqui, nas primeiras voltas, a gente teve uma batalha insana, como o Lucas trouxe aqui, o Russell e o Leclerc no começo da corrida. Cara, o Russell e o Leclerc
deram a batalha da vida deles nesse começo de corrida. Esse começo de corrida do Russell e do Leclerc foi absurdo. E era um passava o outro, e o outro passava um. Teve o rádio do Leclerc falando, parece que eu tô usando o cogumelo do Mario Kart. Pra você que nunca jogou Mario Kart, né, tem os superpoderes ali. E o cogumelo basicamente dá velocidade extra pra você. O seu kart fica mais rápido quando você usa o cogumelo. E ele tá falando isso basicamente em relação ao botão overtake, né, ou boost mode, em algum dos dois provavelmente. Que você ganha um boost extra. O boost mode você ganha um boost extra. E o overtake você deixa de perder tanta potência. Basicamente, essas são as diferenças ali. E ele falando ali, não, parece que eu tô usando o cogumelo do Minecraft. O cogumelo do Mario Kart. Ele atacando, lutando, disputando posição. Ficaram brigando. Deu tempo do Hamilton chegar, depois deu tempo do Antonelli chegar. E você tinha as duas Mercedes, as duas Ferraris brigando, disputando posição. Cara, e ficou por várias voltas. Não foi 5 voltas como no regulamento de 22 ali. Não, foi várias voltas. E eles pau a pau brigando pra ver quem que ia ficar na frente ali. Realmente parecia que a gente ia ter uma briga. Depois de uma classificação que parecia dominante da Mercedes, mostrou a corrida, parecia que a gente ia ter uma briga muito boa de Ferrari e Mercedes. Aí a Ferrari, né, ou como o Diego 144 trouxe aqui, mais uma vez a Ferrari sendo a Ferrari. A gente teve um Virtual Safety Car na corrida e a Mercedes falou, vamos aproveitar este momento para parar os nossos carros, né? Eles aproveitaram os momentos e pararam os carros. E o Hamilton ainda foi no rádio e falou, ô galera, será que não seria bom a gente parar, não? Sabe? E a Ferrari não parou seus pilotos. E todo mundo parando. E a Ferrari não parou seus pilotos. E todo mundo parando. Todo mundo entrando nos boxes ali. Entrando, a Audi chamou o Bortoleto. Inclusive, temos que falar como a Audi foi bem nas estratégias, mas a gente fala isso depois. E a Audi parando, chamando o Bortoleto ali, colocando no lugar certo. E a Ferrari lá na pista. Nada. Não pararam durante o safety car, e daí acabou o safety car, a Mercedes estourando de pneu novo, tirando tempo lá da Ferrari de pneu velho. Depois, você devia pensar, sei lá, cara, depois teve um rádio ainda do engenheiro do Hamilton chegando e falando, ó, plano A, Hamilton, plano A. Daí você tava pensando, pô, eles devem estar contando que vai ter outro Virtual Safety Car, outra bandeira amarela, outra alguma coisa, pra que eles possam parar. E teve, porque o carro de Valtteri Bottas pifou, motor Ferrari inclusive, pifou na entrada dos boxes. E o que aconteceu? Mais um safety car. Mais um virtual safety car. Deixou, pô, esse é o momento. Cara, virtual safety car, a Mercedes chegando e colando na Ferrari. Esse é o momento de parar para que as Ferraris voltem na frente. Então, cara, isso é genial. Porque as câmeras mostram ali o carro do Bottas indo, parando do lado do virtual safety car. Né, parando do lado da entrada dos boxes, desculpa. O virtual safety car torando. A câmera abre e os dois carros da Ferrari passam a entrada do box e vai embora. E todo o resto que não tinha parado, que tinha decidido não parar da primeira vez, parando dessa vez. E a Ferrari foi embora. Então o que acontece? Quando as Ferraris vão voltar e elas poderiam parar, como o Vini trouxe, o Virtual Safety Car, eu te ajudo, pit lane close. Os caras tiveram 2 oportunidades de parar, 2 Virtual Safety Cars pra parar e continuar ali na frente com a Mercedes. E eles não pararam nenhuma das 2 vezes. Daí quando eventualmente pararam, estavam muito atrás da Mercedes. E no ritmo puro de corrida, a Mercedes era melhor. E daí a Ferrari, obviamente, não conseguiu chegar nas Mercedes. Tem mais um comentário aqui do Midnight Club dublado. A Ferrari tem que entender que não basta fazer um carro bom se a estratégia é uma merda. Por exemplo, hoje, 2 chances de parar e não aproveitaram. Jogaram a dobradinha no lixo. Assim, eu não acho que a Ferrari venceria essa corrida ainda. Eu ainda acredito que mesmo se tivesse aquele bolo, aquela briga, eventualmente a Mercedes sairia na frente. Mas vocês, assim, a Ferrari jogou fora a oportunidade da dúvida. Tipo, ainda tinha o benefício da dúvida. Vai que a Ferrari consegue segurar. Porque a Mercedes, claramente, quando você colocou os 2 carros no ritmo de pista, sem um tá brigando com o outro ali, você viu que claramente a Mercedes era muito mais rápida. A Mercedes era muito melhor que a Ferrari. Só que por estar próximo, por estar se aproveitando do vácuo, por estar se aproveitando dos benefícios de estar até um segundo carro da frente, né, com o modo overtake, com o boost, por estar se aproveitando de todos esses detalhes, a Ferrari conseguia brigar de igual para igual com a Mercedes. Só que a Ferrari jogou isso no lixo. Tinha a oportunidade de fazer uma parada durante o safety car para voltar junto com as Mercedes. Eles jogaram essas oportunidades no lixo. E quando voltaram, estavam lá atrás. De novo, eu acho que eventualmente eles iriam ficar atrás. Eu acho que eventualmente a Mercedes, quando abrisse, se o Russell conseguisse abrir em algum momento, ele ia disparar. Porque ficou claro que o ritmo de corrida ainda é melhor da Mercedes. Deve ter muito a ver com a questão do motor, né? Você pode até perguntar por que as outras equipes de motor Mercedes não estão tão boas. Dizem que a Mercedes não estava usando o motor com o truque, né? Isso é o que se fala, que a Mercedes não estava usando o motor com o truque. Eles já tinham descoberto, já sabiam de tudo isso, mas eles não estavam usando o motor com o truque ainda.
E eles começaram a usar agora. Só que, no segredo, eles já estavam trabalhando tudo e tal, e agora que eles começaram a usar, eles deram pra todo mundo. Então, tipo, Alpine, Williams e McLaren receberam o motor, só que eles ainda não sabem trabalhar com as coisas, porque eles acabaram de receber o bagulho desse jeito, entendeu? A Mercedes estava dando o motor que ela estava usando, e que não era necessariamente que não era com o truque completo, pelo menos, ou era com uma adaptação dele que seja. E quando as equipes motor Mercedes receberam, eles não sabiam trabalhar tanto quanto a Mercedes, que estava segurando, né, para poder usar no melhor momento. E a gente não tem como saber isso, obviamente, não tem como confirmar isso, a não ser que alguém já tenha confirmado, algum jornalista, alguma coisa, mas as equipes obviamente não vão confirmar nem negar essa questão. Talvez uma McLaren, alguma das clientes confirme, mas a Mercedes em si não vai confirmar isso. O fato é que o motor Mercedes, ele claramente está muito na frente, em ritmo de corrida está muito melhor, e se o Russell tivesse aberto, ele sairia na frente. O grande ponto aqui, em questão, é que a Ferrari tirou a oportunidade de poder sonhar com isso por um erro de estratégia, mas mostrou que o carro tá bom. Vamos esperar, vamos ver as próximas corridas, China que a gente vai ter agora, Japão que é uma pista difícil de ultrapassar, vamos ver como vai ser essa questão nessas pistas. China não é tão ruim de ultrapassar assim, ainda mais por como esse regulamento se mostrou, a Austrália é uma pista muito chata de ultrapassar e não foi tão ruim nessa corrida. Vamos ver como vai ser na China, mas a Ferrari mostra que tem um carro para brigar na frente, mas ainda precisa trabalhar essa questão das estratégias. Agora, enquanto a gente teve esse caos, que já ocupou uma boa parte do vídeo falar só desse caos, o resto do pelotão estava se matando. Enquanto você tinha lá na frente, ali na frente você tinha Real Madrid e Barcelona brigando, o meio do pelotão tava cheio dos Sevilhas e Real Oviedo, tava cheio dos Racing Santander e Espanhol se matando ali, sabe? Se fosse uma Libertadores, tava lotado dos Sporting Cristal e Peñarol se matando no meio da pista. Então a Fórmula 1 mostrava ali, olha aqui, Flamengo e Palmeiras na semifinal da Libertadores, hein? Olha aqui o Racing Cristal é foda, olha aqui o Sporting Cristal contra o Racing se enfrentando. Se bem que o Racing é até um time grande, né? Mas teve muito caos no meio do pelotão. E eu vou trazer alguns pra vocês. O primeiro aqui, como o Alberto de la Silva trouxe, Pérez e Lawson vai dar muito entretenimento nessa temporada, hein? Já começaram com tudo. Cara, o Pérez, ele tava guardando todo o rancor que ele teve do Lawson de 2024, mas ele guardou todo aquele rancor, ele guardou lá no fundo do coração, e hoje ele teve a oportunidade de dar o troco. Quando o Lawson tentou passar o Pérez, mas o Pérez jogou o Lawson com todas as forças que ele pôde pra fora da pista, dentro das regras. Ele fechou a porta do Lawson e falou, meu filho, eu posso estar correndo de Fusca, com esse Fusca da Cadillac aqui, e você não vai passar por mim. E assim, eu acho que não vai rolar tantas vezes, infelizmente, porque a Cadillac tá muito lentinha. Infelizmente é verdade, mas era a expectativa, né? A Cadillac, primeiro ano, cara, chegando agora, primeira corrida, fazendo tudo do zero, a expectativa era essa. Um dos carros completou a corrida, o do Pérez. Já é vitória. Título mundial. Amanhã vão estar estourando champanhe na fábrica da Cadillac, vão comprar cento de salgadinho. Vai estar cheio lá de croquetinho, coxinha, bolinha de queijo, vão estourar o champanhe, a coquinha, o Guaraná Dolly, vai estar estourando lá na fábrica da Cadillac amanhã, com o pessoal comemorando que o Pérez completou a corrida. Esse é o bagulho. Agora se preocupe em ir atualizando, diminuindo essa vantagem, tentar fazer com que até o final do ano você já consiga estar de pau a pau com as equipes de fundo. Essa é a parada. A Cadillac tava querendo completar a corrida. E daí, em alguns momentos, por conta de todo o caos, os carros se colocaram em situações que eles estavam melhores que outras equipes. Como nesse momento que o Pérez pôde se defender do Lawson. A gente também teve o Verstappen, como o Chrono Trap TV trouxe aqui, indo de P20 para P6, apenas mais um dia normal para este ser humano. Uma grande corrida do Max mesmo. Largou lá do fundo do pelotão, fez uma grande corrida de escalada. Ele até tentou no final das contas ultrapassar o Lando Norris, mas o carro da Red Bull ele não parecia ainda estar nesse nível. Ele não conseguiu alcançar, ele conseguiu, evidentemente, né? Ele não conseguiu ter forças ali com o carro para ultrapassar a McLaren. O que é até meio curioso de parar para pensar, né? Porque ano passado, acho que uma das grandes vantagens do carro da Red Bull para cima do carro da McLaren na disputa era de que nas retas, nas partes de ultrapassagem, o carro da Red Bull era muito rápido e o da McLaren não conseguia competir com o da Red Bull nesse momento. Tanto que não tinha ultrapassagens muito das McLaren para cima da Red Bull, porque o carro da McLaren é muito ruim de reta e o da Red Bull é muito bom. Só que o carro da McLaren dessa vez não tá com essa desvantagem, pelo menos em relação ao carro da Red Bull. Ficou claro ali com as dificuldades do Verstappen tentar ultrapassar o Lando Norris e eventualmente ele só desiste e fica com a sexta colocação, enquanto o que supostamente era para ter sido o melhor piloto da Red Bull em questão de colocação, pelo menos, o Radiar, coitado, abriu o bico na volta 10 lá, o motor da Red Bull foi pusar, abriu o bico ali do Red Bull Ford, com cheirinho de Honda no fundo, e o coitado abandonou, mas ele vinha fazendo uma boa prova, sabe? Só que infelizmente ali, a questão de confiabilidade, ou felizmente, para nós espectadores que queremos ver o caos,
A questão de confiabilidade pregou peças e fez com que ele abandonasse, mas foi uma grande corrida do Max, isso é um fato. O Davi Ferreira falou que o Arvid Lindblad chegou com o pé na porta, gostei muito da corrida dele, foi uma boa corrida, a largada dele foi espetacular, o Lawson, por outro lado, né, fez uma péssima largada e foi bem assustador, não falaram tanto disso, mas se você pega o onboard do Colapinto, cara, é bem assustadora a largada, tá? Porque o Lindblad, ele larga mal, ele larga bem mal, ele não consegue largar... O Lindblad não, desculpa, o Lawson. Ele larga bem mal, ele não consegue largar direito. E daí você tá vendo o Colapinto e tem um carro na frente do Franco na largada. E daí os dois, eles estão andando e daí o carro da frente do Franco, ele vira pra desviar de alguma coisa. E quando você vê, é o carro do Lawson, que largou pior que o resto. E o Franco, ele tem tipo milissegundo pra jogar o carro pro lado com tudo e quase que ele dá no muro da reta ali dos boxes, no muro dos boxes, ele quase dá com tudo e consegue se enfiar e passar. Cara, foi uma péssima largada do Lawson e foi bem assustadora essa cena do Colapinto. Felizmente tá tudo bem, o Colapinto teve os reflexos, desviou, não aconteceu nada. Então, felizmente tá tudo bem com todo mundo. Agora, por outro lado, o Arvid teve uma grande largada por parte do Arvid. Conseguiu ali no começo até brincar de se enfiar no topo ali, de brincar com os carros da frente. Ainda assim, fez uma grande corrida, conseguiu terminar numa boa posição, né? Terminar em 8º lugar foi uma grande prova. Ao longo ali da corrida, acabou sendo engolido pelos carros mais rápidos, né? Era o que se esperava. A largada dele foi muito boa, mas você não esperava que ele conseguisse se manter ali na frente por tanto tempo, pela diferença que ele tem em relação aos outros carros, né? Com o carro da Racing Bulls e com os outros carros que são mais rápidos que a Racing Bulls. E sofreu uma ameaça ali do Gabriel. O Gabriel até chegou no Lindblad e eles brigaram por essa 8ª colocação. O Gabriel tentou ultrapassar ali, mas acabou não conseguindo. O Lindblad se defende muito bem, mas foi uma grande corrida dele, uma ótima estreia na Fórmula 1, com certeza. Agora a batalha que mais teve destaque no meio do pelotão foi do Ocon e do Gasly. E eu quero lembrar que tudo isso que eu tô falando foi tipo essas 20 primeiras voltas, essas 25, 30 primeiras voltas. Tudo isso aconteceu nesse caos das primeiras voltas. E daí, como o Greg Fear nos trouxe aqui, Ocon e Gasly no meio do pelotão, Battle of Mid. Cara, o meio do pelotão, a batalha do Ocon e do Gasly, essa batalha tomou proporções épicas. Cara, a batalha quando eu falo desse meme, né? Tipo, estamos mostrando aqui Barcelona e Real Madrid disputando. Olha, cortando ali pro meio, a gente tá vendo o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo Cadiz enfrentando Las Palmas, galera. Era exatamente isso. Você tava vendo ali Barcelona e Real Madrid disputando ali à frente. Opa, olha essa briga de Leganés e Levante aqui disputando. Era isso, cortava o Ocon e pro Gasly se matando no meio da pista. Cara, realmente foi uma briga, revivendo ali o fogo de antigamente, no mau sentido no caso, né, da rivalidade dos dois, que a gente sabe que eles têm historicamente, claro que não vou falar que tá tudo bem hoje e tal, mas eles têm essa rivalidade desde a época do kart entre si e viveram ali o seu próprio Battle of Mid nessa corrida. Agora a resenha real que tava rolando nesse fundo de pelotão, como eu trouxe aqui o Senna, desde Aston Martin em 2026, aí o Stroll uma volta a mais, o Alonso 11 voltas a mais. Isso porque aqui na tabela de tempos, o Stroll ainda terminou 13 voltas atrás do carro à frente. Porque a Aston Martin, ela criou um conceito bem inovador nesse GP da Austrália. Eles criaram o conceito do treino livre 4. A Aston Martin criou o treino livre 4. Porque os carros estavam uma merda, aí o Alonso parou ali, o carro tava uma merda, pararam, abandonaram o carro do Alonso, o Stroll continuou na pista ali. Passou umas 10 voltas, de repente assim, você tava olhando a tabelinha de tempo ali, de repente tava escurinho o nome do Alonso, de repente brilhou em branco o nome do Alonso. E daí apareceu ali do lado, mais 10 voltas. Oi? Eu lembro que a gente tava na live do Que Pode Esse, o Kevin ele abriu o tracking que o Kevin streama pra gente poder ver, né, porque a gente não pode mostrar a transição na live, então a gente vê pelo Kevin a stream. E ele ligou a transmissão, ele só trocou pra questão do live track da pista, e simplesmente a gente viu um Alonsinho saindo ali do box e voltando pra pista. E cara, Aston Martin lançou o Alonso e falou: meu filho, o carro tá uma merda, não vamos perder tempo de pista, vai pra aquela pista e a gente vai fazer o treino livre 4 agora. Você vai andar naquela pista, a gente vai coletar dado desse carro e esse é o treino livre 4, que se foda. E o Alonso foi lá, deu mais umas voltinhas e abandonou de novo. E parafraseando o Fernando, ele fez o abandono de Schrödinger. Porque ele abandonou e o pessoal da transmissão da Fórmula 1 ficou na dúvida, tipo, porra, a gente vai botar que ele abandonou aqui de novo, mas e se ele voltar pra pista? Então eles apagaram o nome do Alonso e deixaram o impit do lado ali, porque quando abandona fica out do lado, né, fica escrito out ali. Não, o pessoal abandonou o Alonso e ficou o impit. Então tava o nome apagado dele e o impit, ele criou o gráfico novo, o abandono de Schrödinger. Cara, inacreditável.
E o Stroll fez a mesma coisa. Depois de um tempo o Stroll parou, passou umas 15 voltas, você só viu o verdinho lá voltando pra pista. Stroll. A Aston Martin inovou. A Aston Martin não cansa de inovar. Adrian Newey, um gênio da Fórmula 1, um gênio da modernidade, o que ele fez? Ele criou o treino livre 4. O Stefano Domenicali tá querendo diminuir o número de treinos livres. A Aston Martin vai lá como um protesto e fez o treino livre 4. Como o Davi Ferrari trouxe aqui, diz: ninguém faz comebacks como eu. Alonso Stroll, será? Cara, é o conceito da Aston Martin, velho. A Aston Martin criou o treino livre 4. Os pilotos abandonam ou não abandonam? Você nunca vai saber. Será que a gente vai abandonar da próxima vez? Será que agora a gente para? Você não vai saber, hein? Será que a gente vai completar a corrida? Será que a gente não vai? Você nunca sabe o que vai acontecer. A Aston Martin é uma caixinha de surpresas. Amanhã a gente pode ver ali saindo a notícia de que a Aston Martin explodiu em fogo ou de que o Alonso voltou pra pista e vai fazer mais 5 voltas lá na Austrália depois que já desmontaram tudo, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer na Aston Martin. É uma caixa de surpresas essa equipe. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Lucas Color, a tinta da pintura inteligente, rendidura muito mais. E eu juro que nunca isso é uma publi da Lucas Color, mas se quiserem pode ser. O Gypsy Racing trouxe aqui Q3 pela Audi na estreia, pontos pela Audi na estreia, primeiro piloto da Audi a completar uma corrida, ótimo início do Bortoleto. Foi uma grande corrida do Gabriel, uma gigantesca corrida do Gabriel. Ele já está para sempre nos livros de história da Audi, ele é o primeiro piloto da história da Audi a pegar um Q3 e o primeiro piloto da história da Audi a pontuar. E sendo sólido na corrida inteira, porque a Audi faz uma boa estratégia para ele cedo ali, e quando para, ele cai posições, ele precisa remar, ele precisa recuperar essas posições ali na pista, sabe? E ele vai muito bem, ele faz as ultrapassagens quando necessário, ele realmente estava muito bem, o ritmo de corrida dele estava muito bom. Em nenhum momento ele foi ameaçado por pilotos atrás dele. Em nenhum momento da corrida ele realmente sofreu grandes riscos de pilotos atrás dele que não fossem mais rápidos do que ele, como claramente, sei lá, um Verstappen passando, que aí a Red Bull não corre com a Audi, né? As equipes de ponta, o top 4 tá muito na frente do resto. A Audi tá brigando no meio do pelotão. E o Gabriel já tá fazendo trabalho. Uma das grandes críticas que se tinha à questão do Gabriel talvez fosse algumas inconsistências em alguns momentos importantes, né, da temporada. O GP da Austrália do ano passado, ele fazia uma boa corrida, claro, mas abandonou, não necessariamente por problemas dele, evidente, mas era um problema de outras corridas, principalmente quando acabou as etapas europeias. E aqui ele já começa na primeira corrida batendo o pé na porta falando: não, eu não vou deixar aquela instabilidade chegar de novo. Ele faz uma grande classificação e na corrida faz uma grande corrida. No final ameaça o Arvid, ameaça chegar, ameaça brigar para essa 8ª colocação, acaba não conseguindo. Ele até chega próximo, ameaça ultrapassar, mas não consegue encontrar um espaço, perde ritmo, o Arvid vai bem ali e se distancia do Gabriel. Mas foi uma boa prova do Gabriel, uma grande prova do Gabriel começando aí 2026, com pontinhos, 2 pontinhos nas costas. E a Audi pode estar surpreendendo um pouco, hein? O João Frederico de Freitas trouxe aqui um comentário. Agora a gente vai falar da parte final da corrida, e só tem uma coisa pra falar da parte final da corrida, essa é a verdade. Pra quem tinha saudades da soberba, voltou a Mercedes, piloto britânico, que começa a temporada de 2014. Então é isso, bem-vindos ao GP da Austrália de 2014. A Mercedes é claramente o melhor carro, mas diferente de 2014 não é tão bom quanto aquela vez. Assim, eu acho que ficou evidente nessa corrida que a Ferrari tem carro pra brigar com a Mercedes se ela conseguir uma boa posição. A Ferrari não está igual a Mercedes é o melhor carro do grid, isso é evidente, mas em condições ali que a Ferrari consiga se aproximar da Mercedes na corrida, uma boa largada, porque as largadas da Ferrari estão fenomenais, como a gente esperava, que seria, né, com a questão que a gente viu nos testes de pré-temporada. Se eles conseguirem largar bem e se manter ali, próximo da Mercedes, a Ferrari consegue brigar pau a pau. Mas se deixa escapar, a Mercedes vai disparar na corrida. Então é uma dominância, mas não é uma dominância absurda. Ainda mais porque depois ali do Canadá, vai ter o banimento do truque da Mercedes, né? O truque da Mercedes vai ser oficialmente banido. E quando isso acontecer, aí a gente pode ter uma temporada muito interessante entre Mercedes e Ferrari. Porque dentro do top 4 que tá muito na frente, você tem 2 bloquinhos ainda, que é Mercedes e Ferrari que estão um pouco na frente, e a Red Bull e a McLaren estão um pouco aqui atrás. Só que, assim, ainda assim, neste momento, dentro desse bloquinho das duas da frente, a Mercedes ainda é um pouco acima. Pelo menos enquanto a questão do truque estiver permitido, eles estão acima. E como o Gabriel Bortoleto trouxe aqui, o coisa ruim voltou. A Mercedes estará na vantagem e George Russell tem a oportunidade ali, se provavelmente cancelarem o GP do Bahrein e da Arábia Saudita, que é o que deve acontecer, tem a oportunidade ali de vencer as próximas 4 corridas, que seria Japão, China e Canadá, antes do banimento,
e já somar 100 pontinhos nas costas para começar bem o calendário, mas ainda faltariam 20 corridas, não, faltariam 18, porque teria as 2 canceladas. Faltariam 18 corridas e uma Mercedes não, tá difícil hoje, o sono tá começando a pegar. E uma Ferrari pau a pau ali para tentar disputar esse campeonato, mas por enquanto o mercedista tem que comemorar. E por fim, tem mais 2 comentários que eu quero trazer para vocês. O primeiro, essa deve ter sido a melhor abertura de regulamento. O começo da corrida foi cinema e quase a todo momento tinha pelo menos um duelo de posição, seja na ponta ou no meio, do James F95. Exatamente, cara, que corrida absurda. Eu acho que do século eu posso afirmar com tranquilidade, é a melhor abertura de regulamento. Eu acho que, voltando pros anos 80, 90 assim da vida, aí minha memória já não vai pegar tanto de corridas que eu assisti, né, de compactos que eu vi sobre essas temporadas. Minha memória já pode falhar mais, talvez alguém que assistiu essa época possa afirmar melhor pra mim, mas deste século, que eu tenho memórias mais claras de ter visto, pelo menos, obviamente, nas temporadas do começo dos anos 2000, eu não vi porque eu não tinha idade pra isso, mas eu vi, obviamente, depois os VODs das corridas, eu afirmo que do século é a melhor começo de temporada, disparado, não tem nem comparação aqui. É o melhor começo de temporada. Muito foda a corrida. Não chega nem perto de 2022. Porque 2022 foi umas 5, 6 voltinhas ali de Leclerc e Verstappen. E depois acabou a corrida. Aqui não. Aqui foi metade da corrida com uma disputa insana do começo ao fim do pelotão. O regulamento, ele vem se provando muito bem. E como o Renanzinho disse aqui, essa corrida foi melhor que a temporada de 2025 inteira. Ponto. A gente teve emoção na disputa de título. Porque foi emocionante a disputa de título. Mas as corridas não eram tão boas. Esse daqui podemos não ter uma emoção na disputa de título, mas as corridas prometem ser muito boas. Mas aí tá, o que aconteceu no GP da Austrália de 2026? Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer. Sempre quero saber o que você tem para falar. Não deixa de escrever sua opinião na caixa de comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos para vocês. Semana que vem tem GP da China. Vai ser tudo nos horários horríveis, madrugada, tudo muito tarde, de novo madrugada de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. Horários ruins, né? A corrida vai ser 4 da manhã, mas é basicamente isso. De resto, eu vou passando os horários nos vídeos que vão ter aqui, né? Ainda vai ter vencedores e perdedores na segunda-feira e terça-feira vai ter um quadro novo. Vou estrear um quadro novo falando sobre as corridas. Espero vocês lá. E lá eu também passo os vídeos, os horários sobre o GP da China. No mais, quero deixar um abraço para você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo.